Meus amados, já que já oramos, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no capítulo 13 de Apocalipse. E no capítulo 13 de Apocalipse, está falando sobre dois poderes, duas bestas, né? Que, que representam dois poderes, e esses poderes eles têm um papel muito importante na profecia e é um dos últimos papéis da profecia que antecede a volta de Jesus. E a gente precisa entender bastante sobre eles, por quê? Porque o que está acontecendo hoje no mundo, principalmente essa semana eu mandei para vocês aí algumas informações, né, sobre o Papa e tudo mais. E, e o que aconteceu? Acontece que quando essas reuniões, eu não sei se vocês têm acompanhado, acho que a Jennifer não, né, Jennifer? Porque eu não tenho como mandar para você, mas eu mando normalmente, mando no grupo da igreja lá. Você está sem celular, mas eu mando no grupo da igreja, depois você pode ver, assistir inclusive. Pega o celular aí emprestado aí. E, e aí o que acontece? As coisas Travou. estão. Oi? Me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Alô, alô? Será que é sua internet? Deu ruim? Alô, alô? Tá bom, né? Quem que é esse canal? Onda, Fernando. Opa, eu caí, mas voltei. Voltou. Machuquei um pouquinho aqui. Então, vou colocar aqui de novo para compartilhar a tela. Desculpa. E aqui eu vou falar sobre Apocalipse, sobre as duas bestas, né? A que sobe do mar e a que sobe da terra. E mais especificamente sobre o que está acontecendo essa semana, né? Semana aí de 27, né? De setembro, que é a conferência na ONU, né? A conferência é referente aos cuidados e preservação do planeta. Isso daí é algo profético, é algo que a gente, quando olha para a profecia, tanto na profecia de Apocalipse 13, mas quando a gente vai para o Espírito de Profecia, que ele elucida um pouquinho mais sobre essa questão de como se dará os decretos dominicais, é, é possível enxergar que as coisas estão muito perto de acontecerem e Jesus logo volta. Só que antes vem os decretos, né? E eu queria mostrar para vocês, principalmente, um texto de Apocalipse capítulo 13, né? E o verso 15 em diante. E foi concedido que este Espírito, foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal
ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui fala, né, bem conhecido, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e seu número é 666. Um estudo mais aprofundado disso, a gente vê que Vicarius Filis Dei é relatado em números romanos como 666. E a Bíblia, ela, ao estudar Apocalipse, a gente vê a profecia, a Bíblia revela onde está sentado o trono da besta. E fala que a besta que saiu do mar, em profecia, mar está relacionado a povos, né? E a gente já viu, inclusive, muitas notícias onde fala assim, havia um mar de gente, né? Então a besta que saiu do mar é a besta que saiu do meio do povo. E sobre terra, a besta que saiu da terra, ela está falando mais especificamente lá do deserto, aonde foi estabelecido os Estados Unidos da América, que foi um povo que saiu da Europa refugiado para a América, para que fossem livres, porque estava sendo perseguido pelo papado, né? E quando a gente fala sobre o papado, sobre o Papa, inclusive a gente vai falar sobre ele está aqui, a gente entende que as pessoas que estão nas igrejas católicas e demais denominações, elas têm pessoas que serão salvas pelo poder do sangue de Jesus. Tenho certeza disso. Mas também as pessoas que não estão dentro da igreja adventista, aliás, e pessoas que estão dentro da igreja adventista, elas se perderão por quê? Porque não ouvem e não praticam a profecia deste livro de Apocalipse, como que é dito, entendeu? Abre aqui para eu ver quem está online. E tá no link que eu mandei no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Vê no... Não mandei? Deixa eu mandar aqui só o link pra Sara. Mandei aí. Então a gente vê que para que isso ocorra, para que leis dominicais ocorram, para que as pessoas não possam nem comprar nem vender, a gente precisa entender o seguinte: é preciso que a gente compreenda que para que essas leis para acontecer, elas precisam ser universais, né? Para quem não sabe, o nome católico significa universal, né? E não só tem a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Existem outras, né? Que é a Igreja Católica. Mas nós precisamos compreender o seguinte: o Papa sozinho ele não consegue implantar decretos dominicais. Então, para isso ele precisa de artifícios e artimanhas para conseguir a união do povo, e ele tem conseguido. Quando a gente olha aqui, por exemplo, Papa na ONU, estou aqui pesquisando simultaneamente, falando sobre mudanças climáticas. Vamos ver se aqui a gente consegue por essa revista Abril, onde essa conferência na ONU ela tem como objetivo trazer uma união às pessoas, de modo que as pessoas se unam por um bem comum que é a Terra. A Terra ela está passando por problemas, e a gente vê isso, né? Problemas climáticos e tudo mais, e desastres, catástrofes, tudo em função do desmatamento, em função da degradação do planeta Terra. E para que a gente consiga
para que os líderes, os governantes e principalmente o papado consiga estabelecer uma unidade entre as nações, é este o meio que ele está trabalhando, que é o ecumenismo. A gente já falou disso dias atrás, que o ecumenismo é a união através da falácia, né, da fala de que precisamos nos unir para cuidar do planeta. Precisamos nos unir para cuidar do planeta? Sim, precisamos, né? Mas isso daí, inclusive dia 20 de maio de 2020, o Papa quer receber em sua residência, digamos assim, né, em Roma, toda a nação, e quem não for nessa reunião, pelo que ele deixa entender nas entrelinhas, depois vocês podem pesquisar, convite do Papa para ir a Roma dia 20 de maio de 2020, quem não for, não está com ele, e quem não estiver com ele, está contra ele e o bicho vai pegar. É praticamente isso que ele está falando. E aqui, quando a gente vai pegar o Espírito de Profecia, eu vou abrir aqui para vocês verem. O Espírito de Profecia, eu tenho que colocar aqui assim, dessa forma. Está tratando sobre o assunto em eventos finais, dizendo assim: a profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta, de cornos semelhantes a do cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado. Ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser o reconhecimento especial de sua supremacia. Aqui está falando bem nítido sobre as duas bestas, onde os Estados Unidos sendo a besta que sai da terra e Roma, o poder papal, a besta que sai da água. Uma dará poder à outra e as duas farão com que a observância do domingo seja um reconhecimento mundial, em toda a nação, em todos os povos, em tudo quanto se fala de mundo, inclusive talvez até lá no espaço, né, onde dizem que tem lá os astronautas, também lá terá essa questão. E diz aqui ainda: a corrupção política está destruindo o amor, a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. E prestem atenção nisso daqui, que cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. Ou seja, quem vai pedir aqui? Se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, quem que vai pedir para que seja colocado a observância do domingo aqui? Vocês estão aí? Alô, alô? Sim. Diga você, Jennifer. Quem você acha que vai pedir a observância do domingo? Papado. Não. Esse é o O povo. Papa. O povo vai pedir que não, nós precisamos adotar o domingo, porque o Papa ele vai falar assim, realmente nós precisamos do domingo, adorar, cuidar do planeta, e o domingo é um meio onde ninguém vai trabalhar e o planeta vai ter um respiro. Aí o Papa dá a ideia. Só que o Papa dá a ideia, mas sabe quem que faz a coisa acontecer? O povo. O povo, né? O povo vai pedir. Sim. E eu mostro isso para vocês em questão de alguns minutinhos. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Quer ver? Deixa eu ir para o próximo slide aqui. Diz assim, ó. Satanás dá sua interpretação dos eventos. Tá com o áudio aberto aqui. O João Carneiro. João Carneiro, tudo bem, querido? Boa noite.
João Carneiro, Boa noite, João. Feliz sábado. põe no mudo. João tá pertinho ali, hein? João, Peraí, vou pegar o fone. põe no mudo enquanto isso. Oi? Oi. Eu nem sei como é que foi no mudo. É só você dar um clique na tela e vai ter um íconezinho assim, ó. Ah, Aí, garoto. Satanás dá a sua interpretação aos eventos. Que eventos? Os eventos que estão acontecendo na Terra que fazem com que a Terra tenha calamidades. E os homens pensam como ele quer que o façam. Que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo, tensionando aplacar a ira de Deus. Esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Olha só, é assim que vai acontecer. O que está acontecendo hoje? Estourou sobre a questão das queimadas, né? Queimadas foi o estopim aqui no Brasil que abalou o mundo, que todo mundo foi para a conferência. Só que não teve tanta queimada assim, mas também não deixou de ter, né? Só que essas notícias elas fizeram com que até tivesse aí essa questão na ONU, né? Onde o Bolsonaro foi lá e falou um monte de abobrinha, né? E o Donald Trump também foi lá e não falou nada, simplesmente apareceu e foi embora. E logo na sequência ele foi recebido no Congresso, né, lá nos Estados Unidos, um pedido de impeachment. Né? Impeachment, impedimento, né? Vou escrever impedimento Donald Trump. Impeachment, é tão difícil escrever impeachment, é melhor falar impedimento. Então, assim, Donald Trump ele está lá e ele está sofrendo como sofreu aqui a Dilma um impeachment, como o Fernando Collor também, né? Pela incapacidade de administrar, pela monte de coisa que está fazendo de errado, pode ser também. Mas o que acontece principalmente neste caso é que Donald Trump está, em termos mais feios e vulgares, está cagando e andando por que está acontecendo. Por quê? Porque ele simplesmente não está nem aí por papado, não está nem aí para nada. E é tudo uma questão de um jogo, né? Todo mundo está ali fazendo uma encenação para que as coisas aconteçam em outras falas, né? Porque nós sabemos que quem está administrando o mundo não são os poderes que nós vemos, mas poderes ocultos a eles. Às vezes fala assim, poxa, por que o presidente tal ganhou e o outro não ganhou? É evidente que há algumas tramóias para um ganhar e o outro não. Tá? Igual o Donald Trump, ele foi colocado no poder através das redes sociais e o Bolsonaro também. As redes sociais elas estão fazendo um grande mal à sociedade, né? Tanto é que a Sara também, nós desativamos nosso Facebook, Instagram, porque nós vemos que isso para nossa espiritualidade, inclusive, afeta e atrapalha. Voltando aqui, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção, que rapidamente se alastrará, é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Aqui está falando também, aqui a gente pode incluir a homossexualidade, a moralidade e a imoralidade. A imoralidade é a questão da sexualidade, a moralidade referente a princípios éticos e morais, onde você respeita o seu próximo, onde você cuida do seu próximo, né? E também aquela questão
do ser humano tá mexendo com o que não devia, que é a amalgamação. A gente precisa estudar sobre isso também. A amalgamação é o cruzamento de espécies, sendo humana e animal. E isso perante Deus é abominável. E foi uma das coisas que fizeram com que o juízo de Deus no passado viesse a acontecer. Porque transforma a imagem de Deus, né? Quem que é a imagem de Deus? Nós, o homem, é a imagem de Deus. E isso daí faz com que as pessoas, faz com que ofenda muito a Deus, porque está trabalhando em cima do que não se pode mexer, que não se devia, entendeu? A gente tem que estudar sobre isso. Insiste-se nisto, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido amplamente pregada, ou seja, ainda na América do Norte há muito falando sobre a questão do verdadeiro sábado, né, de a gente não trabalhar, de a gente fazer as coisas por causa de Deus no sábado, né? Isso daqui está tudo em Eventos Finais, página 129 aí, ou no Grande Conflito também acha isso daí. Agora, dado essa interpretação de Satanás, né, que tudo isso que está acontecendo e o que mais vai vir a acontecer, que virá grandes problemas ainda na parte da natureza, onde o ser humano tem acabado com a natureza e a natureza, por sua vez, ela dá o troco. De que forma que a natureza dá o troco? Você vê que, por exemplo, a Fernanda está morando lá em São Paulo, né, Fernanda? Deixa eu colocar aqui para ver aqui o povo. A Fernanda está morando lá em São Paulo. E lá em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, ainda era conhecido como Terra da Garoa. Por mais que você esteja em Cotia, não mudava muito a situação, Sim. porque chovia bastante. Então todo mundo conhece São Paulo como a Terra da Garoa, não sei o que e tudo mais. O João está morando na cidade onde ele nasceu, né? Se eu não estou enganado, o João nasceu lá em Engenheiro Caldas, não é isso, Fernanda? Você que manja lá, você também Sim, foi de lá. Engenheiro Caldas. Ele nasceu lá em Engenheiro Caldas. E hoje em Engenheiro Caldas, a crise hídrica é muito forte. Quanto tempo vocês ficam sem água aí, João? Estão me ouvindo? Sim, Sim. sua voz bonita. Tá faltando água direto aqui. 3, 4 dias. Fazia quase um ano que não chovia aqui. Choveu, assim, essa noite passada deu uma garoa, hein? Nós estamos todos felizes aqui, mas já acabou também, passou. A terra já chupou tudo, né, João? Não, foi questão de segundos. Já está tudo seco de novo, como nem tivesse chovido. Pois então, Sim. não só isso, nós vemos em todo mundo grandes problemas referente à questão de não cuidarem bem da natureza, e o ser humano está sofrendo por essas consequências. Só o ser humano está sofrendo? Não. Os animais estão sofrendo, tudo está acontecendo para que essa lei dominical seja implantada. Porque as pessoas estão vendo que a natureza está gritando, a natureza está reclamando tudo isso que o homem tem feito. E para não dizer que, tipo assim, o Bolsonaro foi lá e falou que a Amazônia não está sendo destruída, que não está sendo queimada, e isso é uma mentira, né? Evidentemente que todas essas mudanças climáticas, além de serem proféticas e estarem relacionadas com a degradação da mesma, a gente sabe que tem um poder maior atrás disso daí para que essas questões ambientais sejam vistas. Porque uma coisa é o seguinte, existe o ecumenismo e o ecumenismo. O ecumenismo é a união das religiões. Só que para governar o mundo, não tem como unir só as religiões. Porque tem muitas pessoas que são ateus, outras que são satanistas, outras que são tipo, nem lá nem cá, não cheira nem fede, digamos assim. E para unir toda o mundo, é necessário cuidar do bem comum. Qual que é o bem comum que nós temos? A terra.
Então, através disso daí, aqui, por exemplo, eu tenho aqui nessa daqui o Papa falando. Não. É nesse novo vídeo que ele fez recente. Papa na ONU vídeo. O que acontece? Eu não sei se eu vou achar aqui tão rápido. O Papa na ONU, no discurso que ele fez essa semana, e não só essa semana, discursos anteriores, a mensagem do Papa é o seguinte: precisamos cuidar do nosso bem comum. E esse bem comum que ele fala... Saludo a los participantes en la cumbre sobre acción climática ONU 2019. O que ele está falando é de a gente cuidar do bem comum, que é o planeta Terra, que nós precisamos unir nossas forças para cuidar disso, né? Esse vídeo que eu mandei para vocês aqui, deixa eu ver, tá aqui, ó. Papa convoca reunião mundial e foca nas novas gerações. Esse vídeo aqui, eu vou mandar depois de novo para vocês. O pastor Michelson Borges, né, ele traz um trabalho muito interessante sobre o ecumenismo e o ecumenismo. E essa garotinha aqui, quem sabe o nome dela? Ninguém? É a Greta. Greta, sei lá o que. É uma garota que está em prol de conservar, né, em defesa ao planeta. Só que essa menina, além de ela ter uma face muito estranha, muito medonha, né, parece até que ela está possuída, ao meu ver, né? Não posso dizer isso, mas ela tem uma expressão muito rancorosa, né? E ela é uma chave muito fundamental para o que está acontecendo, porque os políticos, como a gente vê aqui, ó, cadê? Nesse outro texto, no primeiro texto, a corrupção política é tanto corrupto político, inclusive eu não voto porque não há um político em quem eu possa confiar o meu voto, né? E o Espírito de Profecia fala bem claro sobre essa questão dos votos, o que a gente deve fazer. Mas diante dessa corrupção política que existe hoje, as pessoas estão descrentes da política. E aí quem vem? Vem uma garotinha, cabelo de anjo, pele clara, muito raivosa, dizendo que estão acabando com o mundo. Vamos ver trecho desse vídeo. Uma extinção aqui, em massa. E tudo o que vocês fazem é falar de dinheiro e de contos de fada sobre um crescimento econômico eterno. Como vocês se atrevem? Assista agora o vídeo em que ela fala essas coisas e outras mais. My message is that we'll be watching you. Muito compenetrada ela, né? This is all wrong. I shouldn't be up here. Eu não deveria estar aqui. I should be back Eu in deveria school, estar na escola, on the other side do of the outro lado ocean. do oceano. Yet you all come Ainda to us assim young vocês vêm people até nós, for jovens, hope. por How esperança. dare you? Como vocês People stolen my se dreams, atrevem? my childhood Vocês roubaram with meus your sonhos, empty minha words. esperança, minha You have infância, stolen aliás. it. I'm one of the lucky Mas ones. eu ainda sou um dos que... Empty words. You have stolen my dreams, Vamos ler de novo my aqui. childhood with your empty Com words. suas palavras And vazias, yet, mas I'm eu one of ainda the sou um lucky dos que ones. tem sorte. People are suffering. Pessoas estão People sofrendo, are pessoas dying. estão morrendo. Entire Ecossistemas ecosystems are inteiros collapsing. estão We are in the beginning of a Nós mass estamos no começo de uma extinction. extinção em And all you massa. can talk about tudo que is vocês money conseguem and falar sobre fairy tales dinheiro. of eternal E conto de economic growth. fada, e conto How de dare you? fadas And fairy tales of eternal sobre o economic crescimento growth. econômico eterno. How dare you? Como vocês podem?
Então, assim, mais bonito do que uma criança pedindo para salvar o planeta não tem. E isso me surpreende, porque eu jamais imaginaria que isso pudesse acontecer, que uma criança viesse a fazer dessa forma, né? Aqui eu vou mostrar um pouquinho sobre o Papa falando sobre a reunião de 20 de maio. Nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune. Olha só que interessante. Laudato Si. Na encíclica ele convida todos a colaborar para preservar a nossa casa comum. Qual que é a casa comum, gente? Coral, terra, né? É a terra. Per capire quanto è urgente, para entender o quanto é urgente o desafio que temos à frente, devemos investir na educação, que abre a mente e os corações a uma compreensão mais ampla e mais profunda da realidade. É necessário um pacto educacional global. Ele já falou de um pacto educacional global, ou seja, uma educação unindo todos os povos. Vamos lá. Que nos eduque à solidariedade universal, a um novo humanismo. Por isso, promovi um evento mundial que se realizará de 14 de maio de 2020. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare processi di trasformazione senza paura. Sem medo. Opa, o negócio está ficando feio, né? Porque as palavras, cada colocação que ele fala ali, dá a entender que coisas grandes estão por vir e as pessoas talvez elas tenham medo de agir dessa forma. Só que aí o que vai acontecer? O povo vai pedir que isso aconteça. Vamos continuar. Convido a cada um de vocês a ser protagonista desta aliança, ou seja, dessa união. O encontro está marcado para o dia 14 de maio de 2020, em Roma. Vi aspetto e eu os aguardo. E desde já o saúdo. Deus abençoe. Grazie. Obrigado. Olha só, o Papa ele está convidando, ele está dando a bênção, e o Papa ele é o seguinte, por exemplo, eu vou casar no final do ano. Quando eu convido alguém para o meu casamento, quem vai ser o principal ali do casamento? Quem vai ser eu quero que vocês respondam. Quem vai ser a pessoa principal e vai coordenar tudo que vai acontecer ali? Deus. Não é Deus. Eu estou convidando vocês para ir no meu casamento e vocês vão ver a quem ali. Quem vai comandar o casamento? Quem vai dar a letra ali? Eu. A Sara disse que é ela. Vai ser nem eu, vai ser a Sara. Mas... Eu, Sara? Não deixa de ser, somos nós, né? Nós estamos convidando vocês, então você vai lá... Se você vai na minha casa, você vai prestar atenção no que eu estou falando, eu vou prestar atenção no que você está falando, mas eu vou coordenar a visita que você vai fazer à minha casa. E o Papa vai fazer a mesma coisa, ele vai coordenar tudo isso. Ele vai coordenar toda essa questão dessa visita, do que vai acontecer lá, né? Para o bem comum do planeta. Quem é que está se coçando aí? Outro texto que a gente vai ler: o protestantismo dará a mão em comunhão ao poder romano. Jennifer, foi no mudo. Oi. O protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina, e essa será a ocasião. E será nessa ocasião que Deus efetuará sua obra estranha na terra. A obra estranha na terra está lá em Isaías capítulo 28, onde fala sobre Deus
fazendo um grande ato, um ato de destruição. Vamos abrir lá em Isaías capítulo 28. Onde fala sobre o estranho ato de Deus. Achou? Vamos abrir aqui em Isaías 28, verso 21. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim. Isaías 28, verso 21. E aí diz assim: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra estranha, para fazer sua obra estranha e para executar o seu ato estranho. Quando está falando aqui, está falando de acabar com o pecado, né? Então, quando isso estiver acontecendo, Deus vai fazer o quê? Vai fazer guerra, vai fazer justiça, ele vai acabar com aqueles que acabam com a terra, vai mandar suas pragas. Muitos... deixa eu mostrar aqui uma outra questão aqui, ó, onde o Papa mandou uma mensagem aos evangélicos pedindo perdão e união. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria que me encontro entre vós. E saúdo-vos com as palavras do apóstolo Paulo para você, que você é de Deus, do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Desejo-lhe graça e paz. Saúdo em particular o moderador da Igreja Valdense, Reverendo Pastor Eugênio Bernardini, e o pastor desta comunidade de Turim, o Reverendo Paulo Ribetti, a quem dirijo os meus sinceros agradecimentos pelo convite que me fez tão gentilmente. A calorosa recepção reservada para mim hoje me faz pensar que os encontros com os amigos da Igreja Evangélica Valdense do Rio da Prata, o que eu podia apreciar a espiritualidade e a fé e aprender muitas coisas boas. Um dos principais frutos que o movimento ecumênico já ajudou a recolher ao longo... Vocês ouviram? Movimento ecumênico que já ajudou a reunir, ao longo dos anos, é a redescoberta da fraternidade que une todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo e foram batizados em seu nome. Esta ligação não é baseada simplesmente em critérios humanos, mas na partilha radical da experiência fundante da vida cristã. O encontro com o amor de Deus que nos é revelado em Jesus Cristo e da ação transformadora do Espírito Santo para nos ajudar no caminho da vida. A redescoberta da fraternidade nos permite compreender a profunda ligação que já nos une, apesar de nossas diferenças. Se trata de uma comunhão ainda a caminho, e que a unidade se faz a caminho. Uma comunhão com a oração, com a contínua conversão pessoal e comunitária, e com a ajuda de teólogos. Esperamos, confiando na ação do Espírito Santo, possa tornar-se plena e visível a comunhão na verdade e na caridade. A unidade que é fruto do Espírito Santo não significa uniformidade. Os nossos irmãos
estão unidos por uma origem comum, mas não são idênticos uns aos outros. Isso fica claro no Novo Testamento, onde, apesar de ser chamado irmãos, todos aqueles que compartilhavam da mesma fé em Jesus Cristo, você percebe que nem todas as comunidades cristãs que faziam parte teve o mesmo estilo ou uma organização idêntica interno. Mesmo dentro de uma mesma comunidade pequena, pode ser vista os diferentes carismas. E até mesmo ao anunciar o Evangelho, havia a diversidade entre os contrastes. Infelizmente, isso já aconteceu e continua a acontecer com os irmãos. Não aceitar suas diferenças e acaba a fazer guerra uns contra os outros. Refletindo sobre a história das nossas relações, só podemos lamentar em face dos conflitos e a violência cometida em nome da própria fé. E pedir ao Senhor que nos dê a graça de reconhecer todos os pecadores e saber perdoar uns aos outros. É pela iniciativa de Deus, que nunca se resigna diante do pecado do homem, que se abre novas estradas de viver a nossa fraternidade. E isso nós não podemos escapar. Da parte da Igreja Católica, peço perdão. Peço perdão por atitudes e comportamentos não cristãos, nem mesmo humanos, na história temos tido contra vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos. Portanto, estamos profundamente gratos ao Senhor para ver que as relações entre católicos e valdenses hoje estão cada vez mais baseadas no respeito mútuo e na caridade fraterna. Vejam só, o Papa está falando sobre perdão, mas ao mesmo tempo ele está colocando que ele pede perdão, mas que ele também perdoa. E aqui nesse outro vídeo, eu vou deixar para vocês assistirem depois, onde o Papa, em conjunto, deixa eu ver o minuto aqui, 10:29, em conjunto com este jovem aqui, que é Tony Pauker, Pauker, alguma coisa assim. Inclusive ele morreu em um acidente de bicicleta, ele caiu, bateu a cabeça e morreu. Mas aqui ele faz uma introdução a um concílio onde tinha mais de... Vamos ver aqui, ó, tinha mais Because de God will sort out all our doctrines when we get upstairs. Evangélicos. Pode falar, João. Não, quem estava falando não é ninguém, então tá bom. Então, há um concílio onde tinha mais de 1000 evangélicos e ali é feito uma antessala onde o Papa vai falar e vai falar sobre assunto onde ele fala que as pessoas precisam, né, os líderes religiosos, as religiões precisam se unir e precisam voltar no espírito de Elias, o espírito de reconciliação, e se reconciliar com quem havia se feito mal, né? E o mal é contra a Igreja Católica, segundo ele. E que para isso, o Papa vai falando aqui, né? Eu quase acredito no que ele fala, mas ele vai falando e chega neste ponto aqui que é muito importante, que eu queria mostrar para vocês, onde ele fala que a união, essa união, ela é dada através da reconciliação, e ele fala sobre o exemplo de José e seus irmãos, onde José e seus irmãos tinham, aliás, onde os irmãos de José tinham dinheiro, mas não tinham comida. Ou seja, não adianta ter dinheiro se não pode comprar e nem vender. E para isso era necessário que houvesse perdão e reconciliação. E aí poderia, nessa reconciliação, nessa unidade do espírito de Elias, fazer com que as pessoas pudessem ter o seu alimento.
E aí a gente remete lá em Apocalipse capítulo 13, o verso final lá, 17, se eu não estou enganado. Apocalipse 13, o verso 17 diz que ninguém pode comprar e vender, e nem vender, né? Vamos ver aqui rapidinho. Ama Dio, soprattutto, e ama l'altro perché prestem atenção. io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho nostalgia di quell'abbraccio nel quale parla la Sacra Scrittura, quando i fratelli di Giuseppe affamati sono andati a Egitto per poter mangiare, ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del tasto, hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, della tradizioni diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe, quel pianto che unisce, il pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello, e vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, a abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi. Vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me, perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato, perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Chiedo di benedirvi e io vi benedico. Di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. Observem que nesse diálogo eu coloquei um pouquinho mais avançado, mas ele fala de José e seus irmãos, e os seus irmãos foram até o Egito para poder comprar, e eles não tinham dinheiro, eles tinham dinheiro, mas não podiam comprar, né? E ali ele se coloca como José, onde a reconciliação é os traidores, porque os irmãos de José o traiu, o vendeu, tinham ciúme. Então eles colocam isso como se a cristandade evangélica protestante o tivesse traído o papado. E aí ele pede para que eles venham para poder mangiare, né? Para poder comer.
Então, outro texto aqui para a gente ir finalizando, né? Eu sei que vocês querem dormir. Essa questão aqui que aconteceu essa semana também, manchas de óleo afetam 109 locais em 50 cidades do Nordeste. Ou seja, atraindo mais uma vez o foco para a questão do desastre ambiental, a questão do ecominismo, né? A questão da responsabilidade ambiental. E isso fez com que manchas de petróleo, né? E eu acredito que isso tenha sido feito de forma não acidental, que se fosse acidental também entraria no quadro aqui, porque Satanás ele faria qualquer coisa para que isso acontecesse. Mas eu acredito que tenha sido feito de uma forma proposital, né? Uma forma intencional, essa é a palavra certa. E essas manchas de óleo causaram em cada desses estados 10 locais em Alagoas, 7 no Ceará, 11 no Maranhão, na Paraíba foram 16, Pernambuco foram 18, no Rio Grande do Norte foram 43, Sergipe 4 e Piauí 2 locais. O que aconteceu? Dizem aqui, eles falam que foi restos de diesel de navio, né, e que ficaram como piche, isso é descartado e tudo mais. E aqui ele fala que esse mal, esse desastre, aliás, afetou e matou aqui uma quantidade de tartarugas e ave-bobo pequeno, né? E aqui a gente vê aqui a notícia, vê até a imagem da tartaruga aqui. E aí o choquem-se, que aqui ó, a gente vê comentários do povo e os comentários mostrando, até falando sobre Brumadinho e Mariana, onde o desastre ambiental foi tão grande por conta do dinheiro, por conta das coisas, e nada foi feito até agora, e o povo está sendo ludibriado. Aqui tem uma pessoa que fala assim, ó, um desastre tem que haver culpado. Cadê a investigação? Cadê o governo? E aí o governo, eles estão cobrando o governo. Igual aquela menina, deixa eu ver se eu acho que a fotinha dela tá aqui. Não tá aqui não. A fotinha dela. A fotinha dessa menina da cara do mal, né? Acho que ela até sorrindo me dá susto. Mas essa garotinha, nos protestos que teve em Londres em prol da questão do meio ambiente, essa garotinha foi aceita pelo Papa. O Papa recebeu ela no Vaticano e falou que ia orar por ela, e ela estava chorando e tudo mais. E o que acontece? O povo estava depois, logo saíram de Londres, foram no Vaticano pedir para que o Vaticano ajudasse. Vocês conseguem enxergar o quadro profético onde nós estamos? Muitos há, mesmo entre os que se empenham neste movimento em favor da imposição do domingo, que se acham cegos dos resultados que seguirão a essa ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Muitos existem que jamais compreenderão as reivindicações do sábado bíblico e do falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter uma lei que impõe a observância do domingo mal compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise está iminente. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seu semelhante a observar o domingo como sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, é um sábado espúrio
E os membros da família do Senhor não podem ter parte com homens que o exaltam e violam a lei de Deus pisando em seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo são participantes nos seus pecados e que eles cometem enquanto investidos nestes cargos. Espero que a trombeta dê o sonido certo no tocante a este movimento da lei dominical. Penso que seria melhor se em nossas revistas o assunto da perpetuidade da lei de Deus tornasse uma especialidade. Devemos agora fazer tudo o que é possível para derrotar essa lei dominical. Há necessidade de homens e mulheres que trabalhem com diligência buscando a salvação de almas, pois Satanás, como poderoso general, tomou o campo e neste último tempo que resta, ele está trabalhando por todos os métodos concebíveis para fechar a porta à luz que Deus quer que chegue ao seu povo. Ele está arrastando todo mundo para as suas fileiras e os poucos que são fiéis aos requisitos de Deus constituem os únicos capazes de resistir-lhes. E ele está procurando vencer até mesmo a estes. As formas dos mortos aparecerão através de sutis enganos de Satanás, ou seja, mortos aparecerão para enganar as pessoas. Mortos, que são demônios. Satanás revestido de um familiar, de um ente querido que já morreu. E muitos se unirão com aquele que ama, aquele que ama e profere mentiras. Advirto que nosso povo, de que bem em nosso meio, alguns se volverão da fé e darão ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. E por esses a verdade será difamada. Aconteceu um caso então recente aí que a gente vê um irmão que apostatou da fé e quer implantar uma outra igreja sabatista dizendo que é os mesmos princípios e doutrina e não é. Eu fui conversar com ele com muito amor e tudo mais, ele até me bloqueou, né? Eu oro por ele, peço para que eu queria ir visitá-lo, ele me bloqueou, não quer, mas eu vou na casa dele mesmo assim. Não pode acontecer dessa forma não. Se bobear a gente vai lá amanhã ou no domingo. Então, irmãos, eu digo a vocês, nós estamos no final do tempo da graça. No final, guardem esse rostinho aí, rostinho do mal. Estou falando do mal porque está fazendo um desserviço a Deus e está fazendo com que o povo seja ludibriado em breve. Nós, adventistas do sétimo dia, e aqueles que guardam o sábado de Deus, aqueles que têm o testemunho de Jesus, esses serão perseguidos. E nós hoje precisamos sair das cidades e morar no campo. Por quê? Porque nós vamos conseguir salvação no campo? Não. Porque nosso caráter só é transformado no campo. Enquanto nós vivemos na cidade, com as contaminações, elas nos influenciam. E nós não conseguimos fazer aquilo que é da vontade de Deus. Nós precisamos ser transformados. Primeiramente, Jesus ele se preparou para o seu ministério e depois o seu ministério durou apenas 3 anos. Só foram suficientes 3 anos, mas ele teve um preparo de 30 anos. Então nós precisamos hoje tomar frente em relação a isso para que nós possamos pregar o Evangelho. Assim como essa garotinha aí, que eu imagino que tem a mesma idade da Jennifer, assim como essa garotinha está fazendo um desfavor a Deus, pregando para Satanás, você, Jennifer, na sua idade, tem que estar fazendo o contrário. Tem que estar buscando conhecer a palavra de Deus. A gente tem que fazer estudos diários da palavra de Deus. Conhecer por nós mesmos. Não ficar acreditando no que pastores, no que líderes políticos, no que padres falam. Não. Ninguém desses vai nos salvar. Quem vai salvar é Jesus Cristo e o nosso conhecimento e fé que a gente consegue através de Jesus, através do estudo da palavra. Então, Jennifer, a você eu digo, busque isso. Busque fazer o trabalho ao contrário dessa garota, ao contrário do Papa.
porque ambos estão juntos, unidos em prol de uma só coisa: implantar o domingo como dia de guarda. E isso já tem tentado ser feito desde 500 com Agostinho, 500 depois de Cristo, com Agostinho, que era um padre, um papa na época, né? E ele fez isso daí, mudou o sábado para o domingo. E isso está escrito inclusive no livro de catequismo. E quando eu fui fazer catequese, quando eu era criança, e foi uma das coisas que eu falei: mas está errado, se o sábado foi mudado, né, por causa de homem, está errado. E aí eu não fui mais no catecismo, porque não estava de acordo com a vontade de Deus também, né? E nessa época eu nem sabia aprofundadamente, mas eu falei: tem coisa errada. Porque se não é de acordo com a vontade de Deus, não é da palavra de Deus, homem nenhum pode mudar, né? Então, meus amados, é isso que nós temos que fazer hoje: estudar a palavra, ser fiéis a Deus e fazer aquilo que devemos fazer e sabemos que devemos fazer. Pois nós seremos julgados não só por aquilo que nós fazemos de bom, mas aquilo que nós não fazemos e deveríamos fazer também. Alguém tem algum comentário aí? Alguma palavra a acrescentar? Vocês ficarem... Ô, Jonathan. Sim. Não sei se você já explicou por que você chama essa menina que ela tá pregando errado. Tipo, ela tá falando errado. Ela tá falando certo. Ela tá falando pra gente cuidar do planeta, e isso nós devemos fazer. Você concorda? Sim, aí você falou assim que ela tá diferenciando alguma coisa da lei de Deus. Então, porque o que acontece? Ela tá falando o certo, né? Mas ela está sendo imbuída de pessoas que estão fazendo o erro, que é trocar a lei de Deus, que é o sábado, pelo domingo. E isso fará com que as pessoas sejam perseguidas, elas sejam mortas porque não obedecem ao papado e preferem obedecer à lei de Deus, ao sábado bíblico, entendeu? Foi claro? Fernanda, algum contexto aí você queira colocar? Não, é que como a gente viu ali nos Espíritos de Profecias, onde o povo vai pedir para que seja lançado esse decreto aí, né, dominical. Então, como o povo vai estar pressionando, e essa garota, ao ela estar pressionando o governo, né, dizendo sobre o meio ambiente, não é errado o que ela está dizendo, mas só que a pressão do povo sobre eles vai ser grande, onde vai se cumprir a profecia, né, do selo dominical, né, onde eles vão lançar para o povo. E a gente tem que estar se preparando cada dia mais mesmo, né, porque não vai ser um dia fácil. E a gente tem que estar firmado em Cristo, né, para a gente poder suportar essas provações e aguardarmos a volta de Jesus firmes, né, e passarmos também essa mensagem para as outras pessoas, para que elas também se preparem e que também não sejam enganadas, né, quando vier, porque Satanás é astuto, ele vem trazendo um pouco de verdade misturado com a mentira. O inimigo nunca vai trazer totalmente a mentira. Satanás, ele vai trazer a verdade misturado com a mentira. E é aí que, se nós não estivermos ligados em Cristo e estivermos estudando a palavra de Deus, nós podemos ser enganados também, como diz na palavra de Deus, que muitos dos escolhidos serão enganados, né? Exatamente. E assim, o fato de ela estar falando a verdade, que nós realmente devemos cuidar do planeta e tudo mais, né? Isso é verdade. Só que Sim. O que está por trás disso daí é o que o povo não consegue enxergar, que é o ecumenismo. O Papa mesmo falou que nós precisamos estar unidos para preservar, para cuidar da nossa casa comum, né? Aqui, vamos ver de novo aqui, ó, rapidinho. Cadê, papito? A collaborare per custodire la nostra casa comune. Qual que é a nossa casa comum? Eu não moro na mesma casa que o Papa. É o planeta Terra. Então, o objetivo é justamente esse. E olha só o que aconteceu aqui, ó.
Deixa eu ver. Aqui tá falando conteúdo não disponível, mas cadê? Não é esse, cadê? Papá enfrenta protestos em Londres. Talvez esse daqui. Vou colocar clima aqui. Clima. Que vai aparecer talvez. Achei. Aqui diz assim, ó. Estudantes britânicos faltam às aulas para protestar pelo clima. E em determinado momento, vou ver se eu acho aqui. Teve uma série de protestos em Londres. E além dos protestos que estavam enfrentando aqui referente à homossexualidade, eles pressionando o Papa em questão da homossexualidade, pressionando em relação à questão de preservativos e tantas outras coisas mais, havia também o protesto para falar sobre o clima. Né? E aqui eu não sei se eu vou conseguir agora nesse exato momento localizar essa informação. Jovens manifestantes, alguns de seus uniformes de escolas, assobiaram, cantaram e exibiram cartazes e eventualmente fecharam o trânsito do lado de fora do parlamento britânico, tal, mas pedindo uma mudança já. Ou seja, quem vai pedir a mudança é o povo. A profecia é muito clara, né? Que eles pedirão para que se constitua o domingo como dia de guarda, né? Então assim, eu vou mandar esses links para vocês verem, principalmente este daqui. E este daqui que eu já enviei, inclusive, né, que é a convocação do Papa e essa questão da união também das igrejas, porque a gente tem que estudar e a gente tem que se preparar e a gente tem que parar de pensar na terra e começar a pensar no céu, porque o negócio está ficando feio e a gente pode morrer a qualquer momento e Jesus já veio para nós, entendeu? Então assim, eu tenho feito um apelo muito especial a todo mundo, principalmente, eu acho que a Jennifer tem observado lá na igreja. Eu tenho feito um apelo para que estudem a Bíblia. Eu não sei estudar, vai lá, faz uma oração, pega a Bíblia, pega o Espírito de Profecia, né? Às vezes no Espírito de Profecia está falando sobre o verso, e aí vai lendo, vai estudando, vai perguntando, mas não deixa de ler. A gente tem que comer, devorar a Bíblia. Porque Jesus está perto de voltar e a gente precisa se preparar, amém? Então, meu povo, que Deus abençoe Amém. Vocês aí. A gente vai se ver final de semana que vem. O pessoal hoje deu uma